E falando em Padre Vitor, nossa querida Bianca Laua vai conversar então com o Padre Maciel, para então nos explicar... Irmão Maciel, desculpa, falei padre. Com o irmão Maciel, justamente para falar um pouco mais sobre nosso querido, amado, que nós celebramos sempre. Olá, Bianca. Olá, Jéssica. Olá, irmão Alan, também todo mundo ligadinho aí na nossa família dos devotos. Pois é, Jéssica, a evangelização ela não pode parar. Ela vai além fronteiras, sem dúvida nenhuma. E esse era também o sonho de Padre Vitor Coelho de Almeida. Hoje nós estamos aqui celebrando o dia da Páscoa, o dia da passagem dele. E para falar um pouquinho até mesmo de como era o Padre Vitor Coelho de Almeida, esses sonhos também dele, eu estou recebendo, como vocês já disseram, o irmão Maciel, que está aqui ao meu lado. Irmão, bom dia, seja bem-vindo também, viu? Junto conosco aqui a família dos devotos. Irmão, é interessante a gente falar para quem está em casa, antes de começarmos a falar sobre o processo de beatificação do Padre Vitor, enquanto estávamos aqui nos preparando, o senhor estava falando que o senhor foi catequizado, inclusive, por Padre Vitor. Então o senhor conheceu bastante este homem, que era um mariano também ali, amava Maria e sempre propagou também a copiosa redenção e propagou Nossa Senhora Aparecida, não é, irmão? Exatamente. Um bom dia a Jéssica, o irmão Alan, a Bianca e aos nossos amigos, né? Família dos devotos que nos acompanham de casa. De fato, o Padre Vitor é esta figura, né? Que eternizou-se e que continua eternizando, porque ele é de grande importância para nós cristãos católicos, para nós missionários redentoristas, para a história, né, e a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então foi o homem que tinha o dom da palavra, o dom do convencimento, a capacidade de ensinar a todos, né? E, sobretudo, a catequese. Quem é a catequese? Já é a doutrina definida pela nossa Igreja Católica. Agora, irmão, para quem está em casa também acompanhando a gente, está se perguntando. Estamos hoje celebrando a 9ª Romaria do Padre Vitor. E é interessante a gente falar que este ano a Romaria está um pouco diferente. Afinal de contas, todo o Santuário Nacional está um pouco diferente. E eu comecei aqui a minha participação falando que a evangelização ela não pode parar de maneira alguma. Padre Vitor também não ia querer que parássemos a evangelização. Então, foi readaptado, foi feito de maneira diferente essa 9ª Romaria para celebrarmos o dia da passagem do Padre Vitor, não é, irmão? Exatamente. A história é filha do seu tempo, né? E a realidade da história atual que nós estamos vivendo, esta questão da pandemia, inclusive, né, o Padre Vitor, homem preocupado com a saúde pública, inclusive, né? Eu ficava imaginando hoje, durante a celebração, enquanto o Padre Dalbó falava, como seria, né, o Padre Vitor conosco, né? Ele ia pedir, com certeza, o distanciamento social, o uso de máscara, né? Os cuidados com o cotidiano, nas lidas, né, do dia a dia dentro de casa, fora de casa, porque a saúde é importante, o respeito não só para conosco, principalmente, sobretudo, com o próximo, né? Então, está dentro do contexto de quem foi o Padre Vitor, né, Coelho de Almeida, com a preocupação com a saúde integral, né? Saúde do corpo, saúde da alma, saúde da inteligência e saúde das emoções. Padre, o irmão, é interessante também nós falarmos, para quem está em casa aí acompanhando também, é o seguinte, que a gente tem sempre que rezar pela beatificação do Padre Vitor Coelho de Almeida. E a gente vem seguindo rezando também. Como é que está este processo, como é que está acontecendo este processo de beatificação, em que pé nós estamos, para que a gente possa rezar também para que o Padre Vitor ganhe a glória, as honras dos altares. Exatamente. O processo de beatificação do Padre Vitor começou exatamente neste altar, no dia 12 de outubro, né, de 1998. Eu era mestre de cerimônia aqui no templo do Dom Luísio, né? Me lembro como fosse hoje. O processo tem essa abertura, como houve em Aparecida em 98, que segue chamada parte, né, diocesana, no caso aqui a arquidiocesana, e depois segue para Roma, como seguiu do Padre Vitor para Roma, né, junto à postulação da Congregação Redentorista já desde 2006. E lá tem sido trabalhado, né, como de costume, como é de praxe, né, e quando precisa de dados e informações, eles nos pedem e envia para lá para compor
esse processo. O processo, por que chama processo? Porque é um processo para fazer uma declaração pública. O que é a beatificação? Uma declaração pública que realmente, né, o fulano de tal, nesse caso o Padre Vito, é um testemunho de fraternidade universal. Como está o processo? O processo está caminhando bem, né, com o estudo das virtudes da pessoa do Padre Vitor, né? E quem dá sinal verde para mais um passo? Roma. Né? Roma que dá, fala, agora já terminamos mais esta parte, vamos prosseguir com a outra, né? Então varia de pessoa para pessoa, de processo para pessoa, de processo para processo, né? Porque não tem muito, mas não tem tantas outras informações, não. De acordo com o costume, todo o processo de beatificação, para não haver interferências indevidas, corre-se praticamente em segredo de justiça. Irmão, muito obrigado pela entrevista aqui conosco também, por contar um pouquinho. Aliás, o irmão, como disse, tem experiências aí com o Padre Vitor, lembrou-se aqui, inclusive lembrou-se da providência. Nada é coincidência, tudo é providência a vida nossa. Então que nós tenhamos sempre a providência de rezarmos cada vez mais pelo apóstolo também. Muito obrigada, viu, irmão? Deus abençoe. E obrigada a vocês aí que estão acompanhando a gente também. Jéssica e irmão Alain, como é bom a gente poder rezar pelo apóstolo de Aparecida e querer cada vez mais que ele ganhe as honras dos altares, não é mesmo? Verdade, Bianca, você falou muito bem. Obrigado ao querido irmão José Mauro Maciel, o irmão Maciel